Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Louvores à soberania, à sabedoria de Salomão, não de Deus. É interessante. O capítulo 4 de 1 Reis descreve o reinado de Salomão. Ele se estruturou, organizou bastante o reino, botou responsáveis em todas as áreas, pessoas capazes, supervisionava, cobrava, todos trabalhavam, o reino crescia e prosperava. A descrição é de que todos tinham riquezas e a quantidade de habitantes aumentava bastante. Provavelmente pessoas vinham das cercanias e de outros lugares para morar em Israel. A população cresceu bastante. O Salomão edificou palácios e viveu num luxo, numa riqueza sem precedentes e sem igual no restante do mundo. Tudo isso, de alguma forma, descrita aqui com poucas palavras, resumidamente, mas dá para a gente imaginar o que era aquilo, principalmente pelo que se descreve na impressão que os outros reis do mundo tiveram de Salomão. Vinham do mundo inteiro para ver, ouvir e saber como era aquilo, aquela glória toda, aquela sabedoria toda de Salomão. E, em geral, eles vinham e ficavam extasiados. Vamos procurar entender isso. Como é que povos vinham do mundo inteiro para ver o que Salomão fazia? E não vinham para fazer guerra contra Israel, não. Eles vinham para admirar a grandeza de Salomão. Como é que funciona isso? Ou funcionava isso? O Salomão se inspirou no Irão, rei de Tiro, que era um preposto de Satanás aqui na terra. Espertalhão, ele fez amizade com Davi. Davi não levou essa amizade muito avante, não. Manteve aquilo em banho-maria, recebeu os presentes que o Irão tinha dado e ficou na dele. O Davi discerniu que aquilo não era de Deus. Na verdade, eles inventaram talvez o culto a Baal, aquele demônio que se fez passar por Deus, chamado Baal, cuja mulher era a Astarote. E o Davi não foi nas águas do Irão, mas quando Salomão veio, ingenuamente ele caiu nas garras do Irão. Começou a negociar e o Irão começou a passar a perna em termos, começou a amarrar Salomão no comércio, mas Salomão, como tinha a sabedoria de Deus, ele acabou não sendo dominado pelo Irão, pelo contrário, imitou o Irão e começou a fazer concorrência com ele, fez uma companhia de navegação mundial como o Irão e mandava navios. Interessante, a Bíblia não descreve a quantidade de navios, nem o que aconteceu depois, os navios, como aquela glória toda se acabou, mas ele rivalizou com o Irão. E para isto ele teve que fazer alianças com o mundo todo. Mas para que o mundo fizesse alianças com ele precisava ter uma pujança. O mundo quis fazer alianças ao invés de guerras contra Salomão. Claro que Deus estava nisso tudo, mas naquela época, países guerreavam contra países para tomar o que havia de melhor no outro país. Se um país poderoso soubesse que um país pequeno estava muito rico, como Israel, eles viriam para tomar Israel. Isso aconteceu depois. Os assírios, os babilônicos, os outros todos, macedônios, todos viriam para tomar Israel. Mas acontece que o Davi botou medo no mundo todo, porque era um guerreiro tremendo. O Salomão, nem tanto. Mas eles tinham medo de Israel e respeitaram
É bom a gente observar isso. Salomão teve essa facilidade de negociar com o mundo todo, porque o mundo respeitava Israel por causa de Davi. Eu vou repetir, se Israel fosse fraco e rico, eles viriam para tomar a riqueza. Mas como Israel era forte e botava medo nos outros países, eles respeitaram o poder de guerra de Israel e vieram fazer alianças com Salomão. E o Salomão fez aliança com todo mundo, pegou uma mulher de cada país para ser rainha, esposa dele, princesa, e aí ele fez alianças com os países todos para poder, inclusive, navegar para lá e negociar da maneira como os fenícios. E o Salomão negociou com todos os países, e os países respeitavam. Eu quero ler o que o texto diz sobre, então, essa época de prosperidade. Deus deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente e do que a sabedoria dos egípcios. Os egípcios eram a terra de Pitágoras, dos matemáticos, de filósofos. O Egito era muito, mas Salomão sobrepujou a sabedoria do Egito. Era mais sábio do que todos os homens. A sua fama correu por todas as nações em redor. Ele compôs milhares de provérbios, cânticos também, discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o hisopo que brota do muro. E também entendia de animais, de aves, répteis e de peixes. Era tremendo, cientista, filósofo, literato, era tremendo o Salomão. E de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Coisa tremenda, e daí? Aí Deus ficou todo bobo, todo feliz. Não, nada disso. Isso é descrito na Bíblia para a gente saber que não vale nada. A sabedoria deste mundo não vale nada diante de Deus. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro, porque o apóstolo Paulo também tinha tido um bom começo. E logo no primeiro capítulo, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, ele diz que a sabedoria dos homens é loucura aos olhos de Deus. Onde está o sábio deste mundo? Onde está Salomão hoje? Paulo podia dizer, onde está Salomão hoje? Não tinha nem lembrança, nem resquício, nem nada, a não ser o registro da Bíblia. No mundo inteiro, Salomão já não era nada mais, com toda aquela sabedoria. E o apóstolo Paulo diz, pois toda essa sabedoria os gregos estão buscando, mas nós buscamos a Cristo, e é uma sabedoria espiritual. E o Tiago escreveu, Tiago 1,5, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Os crentes deveriam pedir sabedoria. Eu ouço crentes orarem por tudo, mas não pedem sabedoria. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são nada, para envergonhar os sábios, os fortes deste mundo. Vamos entender que a sabedoria deste mundo que Salomão tinha, que fez sucesso, era debaixo do sol e não servia para levar uma pessoa sequer à salvação. Mas nós devemos buscar a sabedoria eterna que leva pessoas à salvação. Pois o Salomão, com toda aquela glória e com toda aquela sabedoria, não conseguiu levar uma alma sequer a Cristo, nem a dele. Foi um capítulo muito triste na história, embora cheio de glória. O mundo engrandeceu a sabedoria de Salomão, porque o mundo, dirigido por Satanás, queria valorizar o que não é nada eternamente, a sabedoria de Salomão. Foi dada por Deus, mas quem descambou para todo o erro e se apostatou por completo foi o próprio Salomão.
apesar da sabedoria. A sabedoria deste mundo não nos leva a lugar nenhum proveitoso, não nos leva a Deus. Peça a sabedoria do alto, ainda que ninguém reconheça você, você seja humilde aqui na terra, ninguém dê valor para você. Valorize a sabedoria espiritual e aprenda. Tem muito crente querendo ser como Salomão hoje, pregando e vivendo prosperidade. Isto não tem valor para com Deus. Os louvores foram não para Deus, mas para a sabedoria de Salomão, com exceção da rainha de Sabá, a única que deu louvores a Deus. Mas fora isso, o mundo inteiro louvou a sabedoria de Salomão, que no fim não deu em nada. É esse o caminho que você quer seguir? Meu irmão, encontre o caminho mais eterno, espiritual, a verdadeira sabedoria, que é ganhar almas. Quem ganha almas, esse é que é sábio. Você quer essa sabedoria?